Seja bem-vindo à nossa análise diária, hoje, dia 10/7, nossa segunda-feira, nossa segunda semana de junho. A gente já tem algumas repercussões em relação ao que falamos na semana passada, na sexta-feira eu contei isso para vocês, então, se vocês têm dúvida, volta no vídeo da sexta-feira que a gente fez um fechamento da leitura do gráfico durante a semana, e essa semana a gente já vai abrir a segunda-feira fazendo uma possível projeção para quarta e sexta-feira, para a gente ver como que vai ser o fechamento da semana. Então, dentro daquilo que nós falamos, vamos continuar analisando os mesmos pares para a gente seguir essa linha de raciocínio frente às movimentações do preço, tá bom? Então, vamos lá. Bom, seguindo nossa linha de raciocínio do que nós falamos na sexta-feira, que foi um movimento forte de baixa na sexta-feira, né? Inclusive resultado negativo frente à vaga de emprego e essa segurança que o dólar está tentando trazer frente às decisões das alterações de taxa de juros, da elevação da meta de inflação, que inclusive essa semana o Banco Central inglês deve fazer esse reestruturamento, né, da meta de inflação, o que pode desafogar um pouco os bancos, mas ainda ficamos preocupados frente a esse novo objetivo, tá? Então, esse é o candle do dia de hoje, né? Você pode ver que ele inicia aí com um pequeno movimento de alta, e então ele volta retomando o seu movimento de baixa. E o nosso primeiro alvo é o alvo do 101.954. Nosso segundo alvo é o 100.839, tá? Então, vamos dar uma olhadinha pelo intraday, que é no H1 que a gente normalmente está olhando, né? O pouquinho do pavio que nós vimos na retração de alta foi essa movimentação aqui, né? Recuperando o fôlego desse movimento de baixa que se iniciou, ó, vamos pegar aqui o início do dia, ó, do dia 6, que foi quinta, 7, na sexta-feira, quando ele inicia a movimentação forte de baixa aí, vindo rompendo, inclusive, as zonas de suporte que havia nessas regiões, e hoje está seguindo firme aqui, vindo buscar possivelmente a casa dos 101.954, tá? Então, ele rompendo essa região, a gente vai seguir a linha de raciocínio puxando aqui para casa dos 100 mil, tá? Então, é bem possível que durante a semana a gente veja este movimento acontecendo, tá? Até aqui, uma leve retração, possivelmente até essa zona, tá? Que foi o topo, vamos dizer assim, topo do dia de hoje, tá? Ele retoma esse topo, então continuaria formando um possível pivô. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar marcadinho os nossos preços para a gente ir acompanhando aí para a semana, porque esse aqui vai ser o topo da semana, né? Desta semana, né? Que eu estou me referindo. E aí, seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente tem o ouro, que é o SHAL USD, que está respeitando aí dignamente a linha de tendência de baixa e também a máxima da semana passada todinha, né? E toma um fôlego de baixa e retoma tudo na mesma velocidade, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Então, puxando para o diário, né? Ele, o ouro ele tem um padrão, né, de comportamento. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele normalmente ele acumula e continua, tá? Aqui ele está fazendo a acumulação que pode ser um sinal de continuação se de fato ele respeitar a linha de tendência de baixa dentro desta região aí, tá? O que poderia acontecer caso ele rompa essa linha de tendência assim como ele fez essa formação aqui, ele pode estar fazendo esta formação para cá, tá? Voltando aqui no preço dos 1.800, que é o preço que nós falamos também na semana passada. Bom, para o intraday, né, quem for fazer, quem for negociar nessas esferas, tenta sempre negociar nas pontas, né? A gente tem uma região boa aqui de venda, que ele pode segurar aqui,
podendo voltar para esse ponto de cá ou a comprar aqui, né, segurando por ponto lá de cima. Vocês podem ver que ele está todo lateralizado, novamente, ele está todo lateralizado, sem sem muita movimentação, vamos dizer, direcional, a não ser a lateralização. Então, temos que aguardar aqui para ver qual o cenário que ele vai trazer para a gente. O SDJPY, que né, rompe todas as nossas regiões. Esses pontos que nós traçamos aqui foram pontos de entradas para venda, né, que é o 144 e o 143, né? A ideia é de que ele chegasse nesse ponto conforme ele chegou. Né, a gente falou na sexta-feira, lá no vídeo da sexta-feira, tenho falando desse ponto. Ele retoma esse ponto, a ideia é de que ele voltaria nesta região para seguir o movimento. No entanto, ele volta um pouco abaixo do nosso ponto de entrada, né, que seria esse ponto aqui do, talvez do 103 redondo, olha lá, 143 redondo ali, né? Chega naquele ponto e agora está continuando o movimento e ele pode agora se estender para essa movimentação para cá. Vamos puxar no diário, vai ficar mais fácil para a gente localizar aqui, ó, né? A movimentação, essa região aqui, ó, ela já foi toda desconsiderada, né? A gente vai descartar esse preço, este preço aqui e este preço aqui. E aí, ele pode estar vindo buscar esta zona aqui, que foi o que a gente traçou, deste preço do 137, ou essa região de fundo aqui, tá? Ele pode ficar meio que acumulando dentro dessa região aqui, até, né, ele tomar um fôlego novamente, de repente, de alta, se ele continuar respeitando a nossa linha de tendência de alta, tá? Então, é bem possível que esse gráfico no dia de hoje mantenha, o preço mantenha na direção abaixo. Então, aqui na nossa análise, é a região que nós falamos, né, aqui, e aqui são regiões que o preço pode vir a segurar, né? Então, a gente tem que aguardar aí os pontos de entrada e de saída. Quem entrou aqui junto comigo na venda, né, que foi o que eu falei para vocês, querem esperar a confirmação desta região aqui para a venda, com certeza aí tá lucrando bastante dentro dessa movimentação aqui do dólar ien. E por último, o nosso euro-dólar, que a gente visualiza ele pelo diário. Ele também está seguindo forte aí seu movimento de alta, né? Respeitou mais uma vez a nossa linha de tendência de alta, está seguindo o fluxo. Aqui é um ponto em que ele vai engasgar muito antes de ganhar força. Mas tem um detalhe muito interessante nessa semana que eu falei agora na introdução do vídeo, que é a respeito da alteração da meta de inflação do mercado inglês, né, do governo inglês. E isso pode levar o preço lá para cima, porque isso não está sendo visto com os bons olhos, porque é uma medida emergente, é uma medida em que ainda vai haver preocupação caso isso ocorra, né? Então, pode levar o preço para cima, desvalorizando mais um pouquinho o dólar frente a essa decisão que pode romper o preço, buscar o preço aqui novamente lá para cima, tá? Então, de acordo com a nossa análise, ele não fez muita movimentação ainda a gente espera né, o euro dólar romper essa região, né, que é bem possível que ele rompa, e o nosso ouro decidir o que, que ele vai fazer. Para quem não sabe, o ouro está muito atrelado aos títulos de 10 anos do Treasury, né, o Tesouro Direto dos Estados Unidos, o que tem uma correlação negativa. Então, vocês podem aproveitar essa chance aí e, de repente, negociar com esse par atrelado o ouro atrelado ao Tesouro Direto, tá? Então é isso, aproveita as oportunidades, o dólar está muito mais interessante, as moedas, né, mais interessante que a commodity, então aproveite, acho que vai ser boas oportunidades aí para vocês lucrarem, tá bom? Então é isso, um beijo, até quarta.